Bem-vindos a mais uma aula aqui de neurofisiologia. Nós vamos falar hoje sobre contração muscular. Eu sei que meu vídeo está meio chiado aí, mas esse é um problema com a minha câmera, né, que eu não sei como resolver. Então vocês vão ter que acostumar comigo chiado assim mesmo. Hoje nós vamos falar sobre contração, contração muscular, e nós vamos falar sobre os mecanismos de contração muscular. Eu vou deixar aqui o que é que vai ser visto nessa aula, mas eu não vou falar item por item. Eu vou deixar, depois vocês podem voltar e ver ele item por item se quiserem. Mas essencialmente nós vamos falar sobre a saída de um processo neural que vai gerar modificação e movimento em estruturas mecânicas, né? Então, do mesmo jeito que a gente explicou receptores sensoriais, ou vai explicar, né, dependendo da sequência, receptores sensoriais como algo que faz uma transdução de sinais físicos, seja ele odor, tato, onda eletromagnética, onda de pressão, caso da audição, né, ou eletromagnética, caso da visão, e ele vira um potencial transmembrana no qual você pode interpretar no seu cérebro, e a entrada da informação dentro do cérebro, a saída da informação é aquilo que faz com que a atividade neural modifique fisicamente o tamanho de coisas. E modificando o tamanho de coisas, essencialmente, nós somos capazes de mover, nós somos capazes de interagir com o mundo que nos cerca. Até mesmo na fala, ou seja, esse processo de abrir e fechar a boca, de empurrar o diafragma, de pressionar as intercostais para poder sair som, né? Eu poder mexer com a mão, eu mexer com a cabeça, eu apontar. Então, assim, as formas de comunicação são altamente dependentes dessa sua capacidade de interagir com o mundo externo, modificando a forma física de coisas dependendo da atividade dos seus neurônios. Então, hoje nós vamos discutir como é que essa mágica acontece, essencialmente como é que esse processo se torna possível. Então, essencialmente, nós vamos falar hoje sobre como é que o movimento acontece. E como é que eu faço para poder contrair pares específicos de músculo. Eu coloquei até aqui um bem ilustrativo como é que é o meu caso quando eu estou tentando entrar em forma, né? Mas essencialmente nós vamos mostrar um músculo que em última instância vai ter um tendão que segura ele aqui. O músculo vai ser, eu vou botar aqui um processo que está aqui, ó, e aí um outro tendão que segura ele aqui. Olha, obviamente, se eu tiver algum processo bioquímico que possa ser gatilhado pela atividade neural, observa que esse processo bioquímico faz com que esse tamanho L1 diminua para um tamanho L2 menor que L1. É óbvio que esse processo aqui vai ficar, então eu vou fazer aqui, ó, ele vai ficar menor aqui, vai ficar desse tamanho, ao invés de ser desse tamanho aqui, né? Ele vai ficar menor. E aí, obviamente, esse pedaço de osso vai ser puxado para cima. E obviamente o tendão está preso aqui, né? E o tendão continua preso aqui. Ou seja, essa ideia de que se eu diminuir isso de tamanho eu gero um movimento é ótimo. Porque eu poderia fazer com que agora o jogo de articulações e conjugando o movimento de um tendão, de um músculo com o outro, eu faça movimentos muito bem coordenados. E esse vai ser um outro problema. Mas do mesmo jeito que eu faria a contração desse par muscular aqui para poder diminuir esse ângulo aqui, né, esse ângulo θ, eu poderia aumentar esse ângulo θ se eu tivesse um tendão que está aqui, um outro tendão que está aqui e um par de músculo agora que está ligando eles por trás aqui, né? Ou seja, eu acho que fica óbvio para todo mundo que se eu diminuir o tamanho desse sujeito aqui, ó, desse músculo aqui, o que vai acontecer é que isso aqui vai abrir para cá e esse tamanho, esse ângulo θ vai aumentar ainda mais. Perfeito. Nós vamos tentar estudar agora quais são os mecanismos e os mecanismos de controle que façam com que isso que vocês estão vendo aconteça. Legal? Então vamos lá. Primeiro, precisamos de algo que modifique a sua forma física em um processo iniciado por atividade neural. Logo, eu vou ter que mostrar alguma coisa que é um neurônio, nesse caso aqui vai ser um motoneurônio, conectado a um músculo, ou várias fibras musculares, uma ou várias, fazendo com que quando esse neurônio entre em atividade ou dispare, a transmissão sináptica desse neurônio para com o músculo inicia ou gatilha um processo bioquímico que vai fazer esse músculo mudar de tamanho. 2. Esse processo bioquímico tem que ser rápido e bem eficiente. Ou seja, nós vamos ter que fazer ele muito organizado para ele poder
mudar o tamanho rapidamente. Isso vai ter implicações e até como é que esse tipo de sinapse é, ou seja, essa sinapse tem que ser uma transmissão que seja muito rápida. Então, assim, como vocês viram em neurotransmissão, processos com sinapses, por exemplo, não ionotrópicas, né, ou seja, com metabólica, ia ser muito ruim, porque a ionotrópica é rápida. Eu ajo, causo uma despolarização, libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor gruda num receptor e ele imediatamente abre um canal iônico, o que leva a uma rápida mudança do potencial transmembrana do pós-sináptico. Nesse caso aqui, se eu tivesse um receptor metabotrópico, onde é que ele agisse sobre um processo bioquímico, ia ser muito ruim, porque ele ia ser muito mais lento no seu tempo de ação. Então vocês vão ver que aqui tem uma importância muito grande do processo ser rápido. E esse processo rápido seria justamente via receptores ionotrópicos. O outro processo bioquímico que tem que ser importante é na própria contração muscular, ou seja, eu tenho que ter algum sistema de sinalização interna que na hora que eu aciono o músculo, ele rapidamente gatilha esse processo. E vocês vão ver que aqui um papel importantíssimo do cálcio. Não sei se vocês já estão observando, mas assim, cálcio parece ser um excepcional sinalizador para atividade celular em várias coisas, né? Assim, ele é crucial ou muito importante no papel dele de neurotransmissão e agora eu vou falar da importância do cálcio para isso. E eu queria fazer aqui uma janelinha, né, se vocês me permitem, mas tem uma razão pela qual o cálcio é tão importante nesses processos. O cálcio, se você der uma olhada, dentro da célula tem quase que nada de cálcio. Ou seja, a quantidade de cálcio que tem dentro da célula é risível, é em torno de 50 nanomol, enquanto que aqui do lado de fora tem 1 milimol de cálcio, aqui dentro tem 50 nanomol de cálcio. Isso significa que se eu deixar cálcio entrar para dentro da célula, ou se eu liberar cálcio no citossol de alguma forma, a concentração dele no citossol realmente aumenta, ou seja, ele realmente tem um aumento da concentração de cálcio. Isso não é muito verdade para outros íons. Se você pegar o sódio ou o potássio, a quantidade de sódio e de potássio que tem dentro da célula, com uma única abertura ou poucas aberturas de canais, não muda significativamente a quantidade de cálcio, de sódio ou de potássio que já existiam na célula. O que eu quero dizer nenhuma desses seriam bons sinalizadores intracelulares. Eu espero que isso esteja claro para vocês, porque o que precisa para ser um bom sinalizador intracelular seria que tivesse muito pouco e começasse a ter muito mais quando eu abrisse canais. Se é uma situação onde é que eu tenho muito pouco, mas eu também tenho muito pouco lá fora, se eu abrir canais, entra pouco, então não muda tanto a concentração intracelular. E se é uma coisa que tem muito lá fora, mas também tem muito aqui dentro, quando eu abrir, o gradiente não muda tanto, ou seja, eu não mudo tanto a concentração. Então, precisaria de ser aquele íon que tem muito lá fora, quase nada lá dentro, e quando eu abro ele rapidamente muda a sua concentração intracelular. O cálcio tem essa particularidade. É por isso que ele se repete em vários desses mecanismos de sinalização intracelular para gatilhar outras coisas. Então, outros oligoelementos, apesar de ter muito pouco dentro da célula, tem muito pouco fora também. Então, não daria para você usar o zinco, por exemplo, para gatilhar um processo dessa magnitude. Tá legal. Um outro ponto importante... Opa, deixa eu só... apagar isso aqui, é que a modificação da forma física de várias dessas unidades devem ser conjugadas para poder gerar o movimento. Ou seja, não é que um neurônio controla como é que meu bíceps mexe. Não, eu devo ter um monte de unidades. E, na verdade, agora esse processo deveria ser mais ou menos um processo estatístico, ou seja, dependendo do quanto desses neurônios estão em atividade, depende do quanto que do número deles e do quanto que cada um está em atividade, isso é que deve regular a força contrátil do meu bíceps. E, obviamente, se eu acionar simultaneamente o que faz a extensão, né? Se eu acionar simultaneamente o tríceps, eu vou ter uma coisa que a gente chama de contração isométrica. Né? Eu vou ter o bíceps ultra contraído, o tríceps ultra contraído, e o meu braço não vai mexer, porque ele não vai para abrir, porque o bíceps está contraindo e ele não... porque o bíceps está contraindo e ele não vai fechar, porque o tríceps também está contraindo e mantendo ele aberto. Então, assim, obviamente que o movimento vai ser um processo conjugado de várias dessas coisas. Né? E esses mecanismos de controle devem existir até mesmo para não deixar o processo sair
de uma atividade, vamos botar assim, controlada ou normal. Ou seja, imagina que eu começasse a fazer com que o meu bíceps... Então, eu vou fazer um desenho rápido aqui, mas imagina que o meu bíceps está aqui, ó. Então, eu estou pegando... Aqui é a junção do meu cotovelo, tá? E eu estou pegando o meu bíceps e botando o músculo aqui. Então, esse aqui seria o meu bíceps. E aqui tem um tendão que gruda um no outro. Você não imaginou se eu botasse e aqui estaria... Eu vou ser péssimo para desenho, tá, gente? Mas esse aqui é uma mão. Esse aqui seria a minha mão, tá? Mas imagine que eu colocasse em cima da minha mão um peso muito grande. Aí o bíceps tinha que contrair mais para não deixar o peso descer a minha mão. Imagina que eu fosse aumentando esse peso. Vai chegar uma certa hora que o bíceps vai ter que contrair tanto, que a carga nesses tendões pode chegar a romper o tendão. Ela pode chegar a quebrar o tendão. E se ela romper o tendão e quebrar o tendão, pô, o músculo abre, o meu braço vai cair. Era legal ter um mecanismo de controle que falasse, olha, se esse negócio chegar numa tensão muito alta, corta, não deixa o processo contrátil continuar. Órgãos tendinosos de Golgi colocados aqui e aqui vão tomar conta desse processo. Eu vou falar para isso sobre proprioceptores. Mas um outro mecanismo de controle interessante é o mecanismo que tem interno aqui, que é o seguinte: se eu quero segurar 10 quilos e o meu braço de repente cai um pouquinho, deveriam ter mecanismos internos ou sensores internos que falassem, esse troço esticou e nós não programamos ele para esticar. Então aumenta a contração das outras fibras e aí puxa ela para cima um pouquinho. Esse sistema de retroalimentação, para poder manter o músculo sempre no mesmo tamanho, ele é feito por sensores especializados que a gente chama de fibras intrafusais ou fusos musculares. Tá? Eu controlo na fibra intrafusal o ponto de operação dele e o fuso é efetivamente o sensor. Eu vou falar sobre isso depois. Bom, então vamos agora para começar a falar sobre os tipos de fibra. Tem vários tipos de fibras musculares. Eu vou começar aqui com essas fibras de musculatura, musculatura lisa, né? Então aqui estão as fibras de musculatura lisa. Eu teria um tipo, vamos dizer, uma diferenciação dessa musculatura lisa, que seria o cardiomiócito, que seria o cardiomiócito seria um outro tipo de fibra muscular, e depois, finalmente, eu teria o músculo esquelético. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre cada um, depois vocês olham isso na leitura, mas se você der uma olhada nesse músculo aqui, ele é muito pequenininho, ele deve estar da ordem de 25 a 50 micrômetros, o tamanho de cada músculo liso, enquanto que essas fibras musculares aqui podem chegar a 10, 20 centímetros. Elas são fibras muito maiores, ou seja, a estrutura de uma célula dessa. Essa aqui tem um núcleo só, essa aqui é polinucleada, porque ela é muito mais espichada. Essa aqui, por exemplo, do cardiomiócito, tem uma característica interessante que as várias conexões entre as fibras são feitas não por conexões, como assim, sinápticas ou químicas, né? Mas elas são um curto-circuito entre o intracelular de diferentes fibras musculares dessas. Isso significa que quando você ativa uma, a outra é ativada quase que instantaneamente. Elas funcionam em sincício. E para o coração, isso é ótimo, né? Porque o que eu quero do coração é que quando eu ativar ele, contrai e expulsa o sangue numa tacada só. Então, a ideia dele funcionar como bomba é muito interessante, que as fibras sejam altamente sincronizadas. Então, essa estrutura do miócito cardíaco, eu acho que ela é extremamente importante. Mas tem algumas coisas que são muito comuns entre todas essas fibras. Elas iniciam a sua atividade, ou podem ter a sua atividade regulada por uma atividade neural. Existe até miócitos, só para deixar isso claro, mas tem miócitos cardíacos especializados, vamos colocar dessa forma, que estão no nódulo atroventricular e sinoatrial, que tem atividade marca-passo, ou seja, mesmo sem... A modulação nervosa modula a frequência de disparo dessa oscilação intrínseca do sistema. Mas, assim, tanto em musculatura lisa quanto esquelética, não, eu vou colocar, ele é altamente dependente da comunicação neural para iniciar o processo bioquímico. Mas nesse caso aqui, eu teria realmente algumas dessas miócitos são diferenciados ao ponto de poder ter atividades marca-passo. Mas apesar dessas pequenas diferenças, sim, eles são modulados. Eu acho que eu posso colocar dessa forma, são modulados por atividade neural. E a forma contrátil leva em conta o mecanismo bioquímico que tem a ver com essa capacidade de duas proteínas interagirem entre si e por essa interação diminuir o tamanho
da fibra muscular, né? Então, esse tamanho dessa fibra, ou dessa, diminui de tamanho pela interação de basicamente, vamos dizer assim, as duas moléculas principais envolvidas aqui, é a actina e a miosina. Essas são as duas moléculas principais que estão envolvidas nesse processo contrátil. E agora nós temos que tentar entender como é que cada um desses processos funciona. Primeiro vamos dar uma ideia geral sobre como é que a arquitetura funciona. Aqui tem um músculo inteiro. Se você der uma olhada nesse músculo inteiro, eu posso ter uma membrana que cobre ele. A gente chama esse processo aqui de um sarcômero, tá? Mas dentro dele eu tenho vários feixes de fibras. E dentro desses feixes de fibras, cada um deles eu tenho uma miofibrila, eu tenho um filamento, uma única fibra muscular. E dentro dessa única fibra muscular, eu tenho um arranjo em forma ultra bem geometricamente estruturada de várias actinas e miosinas. Então eu teria um arranjo que obedece mais ou menos essa sequência. Um músculo composto de vários sarcômeros desse. Cada sarcômero está composto aí, tem vários fibras musculares dentro dela, e cada uma dessas fibras musculares é composto por várias miofibrilas, e essas miofibrilas são, em última instância, a última unidade de organização bioquímica responsável pelo processo contrátil, né? Então vamos tentar entender como é que esse processo funciona, mas essencialmente é a interação entre essas duas moléculas aqui que vai fazer o processo contrátil. É a cabeça da miosina e o filamento de actina formando uma ponte cruzada entre essas duas moléculas, quase que juntando elas em um único ponto. Então eu vou mostrar vários desenhos disso, mas eu queria sintetizar isso, que é o seguinte: é como se a actina, que fosse esse filamento mais fino e menor, né, ele ficasse numa determinada posição e a cabeça da actina gruda nele, gruda e forma uma ponte cruzada com um determinado sítio de ligação na actina. Na hora que... Agora eu preciso de ATP, não tem jeito, porque agora eu vou mudar a configuração terciária da miosina, da cabeça de miosina, e para fazer isso eu tenho que gastar energia. Então na hora que eu faço isso, eu quebro um ATP, pluf, a actina muda, a cabeça da miosina muda de posição e empurra a actina junto com ela. Nessa hora, um processo de catraca funciona aqui, porque na hora que eu grudo outro ATP aqui, quando outro ATP entrar na miosina, então, esse ATP que fez essa modificação virou ADP e fosfato livre e liberou a sua energia. Mas aí quando grudar um novo, ele solta dessa ponte cruzada, entra em outra, gruda em outra e faz isso. Então, à medida que ele vai andando, empurrando, ele vai pegando a actina em pontos diferentes e empurrando a actina para um lado. E com isso ele diminui o tamanho do músculo. Então vamos lá. Vamos começar a tentar entender exatamente como é que esse processo funciona. Mas essencialmente, o que eu estou falando é esse pedaço aqui, ó. Aqui estão as actinas. Você dá uma olhada, a organização é muito bem feita. Essa Z, eu nem vou tentar traduzir esse termo, viu, gente? Ele é um termo em alemão que significa intermediário. E esse termo em alemão que significa intermediário, ele está relacionado à união dessas actinas aqui, ó, formando um conjunto desse. Então, obviamente, se as cabeças de miosina começarem a empurrar esse grupo de actinas para cá, e essas várias cabeças de miosina começarem a empurrar esse grupo de actinas para lá, esse pedaço aqui, ó, vai diminuir de tamanho. Esse L vai cair. O tamanho L vai cair. Eu espero que isso esteja óbvio para vocês, porque eles vão deslizando e fazendo. É um processo estocástico, tá, gente? É um processo probabilístico. Ou seja, tem muita actina, cabeça de miosina aqui, que não está grudada em lugar nenhum. Ela vai grudar de acordo com a maior ou menor disponibilidade de os sítios de ligação nas actinas. Se eu tiver maior probabilidade de ligar com as actinas, maior vai ser o número de cabeças de miosina que vão ligar nas actinas e, portanto, maior vai ser esse efeito catraca e, portanto, maior vai ser a força de contração muscular. Em outras palavras, se eu quero levantar um peso desse, eu tenho que fazer com que um número grande de cabeças de miosina interajam com as respectivas pontes cruzadas na actina para poder manter esse negócio contraído. Caso contrário, o peso não grudou a miosina numa actina, o peso vai puxá-la para baixo, a catraca não vai conseguir compensar aquele peso.
Então, nessa hora, é um processo probabilístico. Então, eu tenho várias dessas cabeças aqui que estão competindo por vários dos sítios de ligação disponíveis lá. Perfeito? Continuando, essa aqui seria a estrutura de um daqueles sarcômeros. Então, essa aqui seria as miofibrilas, né? Aqui eu estou fazendo o desenho de um sarcômero. Ele tem uma membrana que a gente chama de sarcolema, e esse sarcolema, ele permite que um potencial, análogo ao potencial de ação que a gente viu em neurônio, né? Ele permite que um potencial de ação propague por aqui. Ou seja, uma despolarização nessa região leva uma mudança de potencial desmembrana na região vizinha. Essa mudança de potencial transmembrana na região vizinha muda propriedades de canais voltagem independentes que se abrem. Se abrindo, eu despolarizo a região vizinha, que despolariza a vizinha, que despolariza a vizinha. E aí eu tenho esse potencial de ação caminhando na parede do músculo. E é esse potencial de ação caminhando na parede do músculo que vai gatilhar os processos bioquímicos. Por sua vez, esse potencial que está caminhando na parede do músculo está sendo gatilhado ou foi iniciado pela atividade sináptica de um neurônio que gruda na parede, formando o que a gente chama aqui, eu vou botar aqui o desenho, de uma placa motora. Placa motora. A placa motora é justamente onde um axônio ou uma sinapse, um pré-sináptico, gruda nessa estrutura do sarcolema, ou seja, ele gruda na estrutura do sarcolema, levando a primeira despolarização que vai gatilhar esse efeito avalanche dos canais de sódio e voltagem dependente e fazer esse negócio pegar fogo. Obviamente, o potencial de ação, onde está a placa motora, ela vai para os dois lados, né? Uma vez que eu ativar esse pedaço do meio, não tem razão para ela ir unidirecional, ou seja, da placa motora, o sinal vai se propagar para os dois lados no músculo. E agora nós vamos ter que entender como é que esse processo de propagação efetivamente começa o processo contrátil. Então, a ideia aqui é razoavelmente simples. Nós já falamos que essa cabeça de miosina tem que grudar na actina. Só que o lugar que ela gruda na actina está tampado. Se você pegar, tem uma tropomiosina que fica tampando aonde justamente as cabeças de actina poderiam se grudar. Então, assim, a reação química não acontece de união da cabeça da miosina com a actina, porque aquele sítio de ligação onde teria a ponte cruzada está tampado. O que é que destampa ele? Perfeito. Uma reação química entre o cálcio e um outro pedaço de proteína que chama uma troponina. Essa troponina faz mudar a configuração terciária da tropomiosina, que por sua vez, fazendo essa mudança de configuração terciária, libera o sítio de ligação da ponte cruzada. E aí a cabeça da miosina gruda na actina e inicia o processo contrátil. Obviamente, e isso é importantíssimo, quanto mais cálcio eu tiver, maior a probabilidade do cálcio grudar na troponina. Quanto maior a probabilidade dele grudar na troponina, maior a probabilidade de eu ter fibras de actina, os pontos de ligação da ponte cruzada entre a actina e a cabeça da miosina apareçam. E uma vez que isso acontece, aí tendo ATP, a cabeça de miosina contrai e empurra essa actina para cá, puxando aquele processo Z um do lado do outro. Deixa eu só falar aqui rapidamente sobre essa estrutura, só para vocês poderem entender que esse é um processo probabilístico. É muito importante entender isso. Que está acontecendo em várias dessas estruturas simultaneamente. Então, se eu pego essa região aqui, ó, eu vou chamar de região I, tá? O nome dela ser chamada de região I é porque é uma região isotrópica. Se você olhar para ela, em qualquer jeito que você olha para ela, as propriedades são semelhantes. A gente chama essa característica de isotrópica. E a gente chama essa banda aqui de uma banda anisotrópica, porque vai ficar óbvio aqui, mas dependendo do jeito que as coisas estão se sobrepondo ali dentro, dependendo do jeito que você olhar para ela, ela vai ter propriedades diferentes. Desculpa. Mas essa banda isotrópica, olha, ela tem uma organização das moléculas de actina perfeitinhas. Esse disco Z, mil perdões. Esse disco Z aqui, ó, esse disco Z é onde todas as actinas estão grudadas uma na outra. Então, eu grudo uma estrutura geométrica de actinas de um lado com uma estrutura geométrica de actinas do outro.
Então, é nesse disco Z. Z é uma tradução do alemão que é intermediário. Nossa, eu não vou nem tentar traduzir esse negócio. Pronunciar, desculpa. Mas é uma palavra alemã que quer dizer isso. E ele faz essa bissecção dessa zona, né, dessa banda I. Essa H, o H também é outro em alemão que significa mais claro, ou região mais visível. Se você olhar o músculo, você vai conseguir ver ele. Se você dá uma olhada nessa região onde que tem esse disco M, o disco M gruda as moléculas de miosina uma na outra. Então ele promove uma ponte de ligação da estrutura de molécula de miosina. E se você der uma olhada, aqui elas estão diagramadas vou botar espacialmente de uma forma muito organizada, ou seja, está bem organizado geometricamente. Tanto aqui, mostrando as miosinas organizadas geometricamente, quanto aqui os filamentos de actina organizados geometricamente. E isso é muitíssimo importante, porque todos esses processos, vamos supor, sem cálcio nenhum, o que não acontece, né? Sempre tem um pouquinho de cálcio, mas o pouquinho de cálcio não faz uma quantidade de probabilidade de liberação de onde vai ter a ponte cruzada actina e miosina ser grande o suficiente para poder iniciar o processo contrátil. E nessa hora o processo não acontece. Mas quando eu tenho a propagação do potencial de ação, eu vou mostrar para vocês que isso vai gatilhar, por vários motivos, uma liberação maciça de cálcio para dentro da célula, vindo tanto de fora da célula. Isso é muito importante mais para miócito cardíaco do que até para músculo esquelético, mas muitas vezes de dentro da própria célula, que a gente chama de retículo sarcoplasmático. Ele é entupido de cálcio, ele está dentro da própria célula. Então, na hora que essa despolarização vem, o próprio citossol do sarcômero, o que está dentro do sarcolema, tem um retículo sarcoplasmático lá dentro que vai liberar o seu cálcio dentro do citossol, gatilhando todo esse processo contrátil aqui. Mas, em última instância, o que eu... só um segundo, clear all. O que eu preciso de mostrar é que esse casamento aqui dessa ponte cruzada entre actina e miosina que promove o processo contrátil. Porque uma vez que ele gruda, o ATP quebra, vira ADP mais fosfato e empurra as fibras uma em direção à outra, né? Aqui tem só um desenho dessa cadeia pesada, né, da miosina. E, obviamente, os filamentos de actina, vocês devem estar observando aqui, eles são menores, eles são mais finos. Essas aqui são as regiões que são os pontos ativos onde, efetivamente, vai haver a ponte cruzada entre actina e miosina. Opa, só voltar aqui, eu não devia ter pulado, mas Mas essas regiões aqui, onde é que tem essas pontes, elas não necessariamente vão estar disponíveis, a não ser que esse complexo da troponina receba o cálcio e mude a posição da tropimiosina, possibilitando a liberação. Ou seja, na verdade, é como se a tropimiosina escondesse o sítio de ligação que a miosina podia fazer na actina. Então, quando a tropimiosina muda a sua configuração terciária e expõe esse sítio de ligação onde a ponte cruzada vai fazer, é que o processo contrátil inicia. E uma vez que ele se inicia, aí esse processo puxa para trás e puxando para trás vai fazendo uma catraca. Mas é importantíssimo que o cálcio grude nesse complexo, né? Porque se o cálcio não grudar nesse complexo da troponina, né, a tropimiosina não vai mudar a sua configuração terciária e não vai expor sítios de ligação de ponte cruzada de vários. Como vocês podem ver aqui, não é que todo mundo simultaneamente faz o movimento da miosina. Não, eu tenho vários filamentos de miosina, cada qual apertando num ponto diferente, numa hora diferente. Agora, eu acho que, do ponto de vista probabilístico, fica claro que quanto mais pontos de miosina tiverem tendo esse efeito, quanto maior o número de miosinas que estiverem grudando as respectivas pontes cruzadas, maior é a probabilidade disso acontecer. Vamos ver esse filme aqui. Esse filme eu acho ele espetacular, é por isso que eu vou usar ele. Meus milhões de parabéns para a universidade que fez isso aqui. É espetacular isso aqui. Então aqui ele está mostrando para a gente, eu vou tocar inteirinho, tá, gente? Apesar de ter muita coisa que a gente já viu, mas aqui você tem uma ideia de uma ponte dessa. Aqui você está vendo as fibras deslizando uma por dentro da outra, diminuindo o tamanho do músculo. Então, se você observar, a banda que antes, a banda I, que era grandona, agora ela fica menor. E a banda anisotrópica fica maior. Ou seja, o que está ao redor do disco H
cresce quando está contraindo. E isso acontece por causa desse processo de sobreposição das actinas na miosina. Já os discos Z, eles começam a ficar menores, né, na contração. Aqui você tem o nervo chegando na placa motora, e isso aqui está simbolizando o cálcio saindo de um monte de lugares. Então, o potencial de ação chega aqui, libera neurotransmissor, tem uma razão pela qual tem um monte dessas invaginações aqui, e tem propriedades muito específicas dessa placa motora que eu vou discutir depois. Mas, em última instância, isso é o que você está vendo em uma fotografia de microscopia, e aqui é o desenho esquemático do que é cada uma dessas coisas. Aqui as miosinas e aqui as actinas. E aqui são as cabeças de miosina. Aqui você está olhando o disco M, depois você pode parar esse filme, tá? Se estiver andando muito rápido, você pode parar ele e analisar essas imagens com os slides que eu coloquei para vocês. Mas é só para isso aqui não ficar longo demais, tá? Mas, então, aqui seria o H. E aí você está vendo o processo de catraca funcionando. Obviamente, esse negócio é bem mais suave do que isso, tá? Esse processo de catraca está sendo mostrado aqui para didaticamente mostrar que isso são as várias cabeças de miosina meio que fazendo uma catraca de clec, 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 clec e puxando as actinas no meio. Aqui você tem, olha para você ver, uma quantidade enorme de estruturas de cabeças de miosina. Quando o cálcio entra e ele muda a configuração terciária da tropomiosina, a cabeça é capaz de grudar, e uma vez que ela gruda, ela mexe, e toda vez que ela faz isso, ela gasta energia, não tem jeito. Uma parte interessante é que ela gruda na ponte cruzada e faz esse movimento, mas se você não der um novo ATP para ela não solta dessa ponte cruzada, então o músculo trava. A gente vai discutir isso nas nossas listas de exercícios, sobre como é que isso meio que explica o rigor mortis na história. Mas aqui agora você tem a tropomiosina, o complexo troponina, e aqui estaria onde o cálcio gruda, né? Então aqui você vai ver o movimento dele grudando exatamente onde se faz a ponte cruzada, mexendo e puxando. Eu só não gostei desse desenho porque esse negócio estão muito síncronos um com o outro. E esse processo não é nada síncrono. É isso que eu estou falando, é bem probabilístico. Cada hora um acontece e gruda em lugares diferentes. Do jeito que está aqui, está parecendo que todo mundo está sincronizado. Tipo assim, vamos lá, gente. E isso não é exatamente assim que o processo funciona. Mas em última instância, ele vai empurrando. Se você der uma olhada, ele está empurrando essa actina para lá, né? Ele está empurrando ela para lá. E aqui está o cálcio vindo, grudando no complexo da troponina, e uma vez que ele gruda, presta atenção no que vai acontecer com a tropomiosina, que está escondendo os sítios de ligação das pontes cruzadas. Ela muda a configuração terciária, e aí ela expõe esses sítios. Uma vez que ela expôs, o processo contrário começa a acontecer. Esse processo aqui, nós vamos ter que discutir ele em muito mais detalhes, eu acho, e mostrar que por que tem essas invaginações. Olha, eu espero que vocês compreendam que é o seguinte: quando eu libero esse neurotransmissor, que nesse caso aqui é acetilcolina, ele vai divagar abertamente por esse botão sináptico. Olha, se eu pudesse arrumar um jeito de concentrar o número de receptores pós-sinápticos nesse sistema, ou seja, eu colocar todos os meus receptores pós-sinápticos com uma concentração altíssima, a probabilidade de um neurotransmissor liberado no pré-sináptico acertar um receptor no pós-sináptico aumenta. E se ele aumentar, essa probabilidade aumentar, o que efetivamente vai acontecer é que eu vou ter uma despolarização, porque o receptor pós-sináptico é um canal ionotrópico. Não sei se vocês lembram lá do início da aula, mas tinha que ser um canal ionotrópico, senão seria lento demais. Se fosse um canal metabotrópico, ia ser muito complicado. E o canal ionotrópico desse tipo de receptor a gente chama de canal nicotínico, porque ele responde a nicotina, então a gente dá o nome de canal nicotínico. Mas uma vez que o neurotransmissor gruda no canal no pós-sináptico, ele imediatamente abre um canal iônico, deixa cátion entrar, e deixando o cátion entrar, ele leva uma despolarização no pós-sináptico. Mas essas invaginações são cruciais. Desculpa, estou mostrando aqui. Essas invaginações são cruciais, porque o que essas invaginações faz é aumentar demais a superfície do pós-sináptico que poderia receber, que poderia ter um receptor. E não só isso, mas ela aumenta demais a probabilidade de um neurotransmissor grudar no receptor, porque eu simplesmente tenho mais. Inclusive, se eu tiro essas invaginações ou eu diminuo o número delas, eu posso fazer, inclusive, falhar o processo de comunicação entre o motoneurônio e a fibra muscular. Nós vamos discutir várias coisas que podem fazer isso acontecer, mas tem um quadro geral de miastenia graves na qual isso é complicado. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar aqui, nesse tipo de neurotransmissão,
já adiantando outros slides talvez, mas é que se você faz esse processo de neurotransmissão, eu tenho que tirar a acetilcolina desse negócio muito rápido, porque enquanto tem acetilcolina solta nesse espaço, o processo contrátil vai continuar. Então, se eu não tirar ela muito rápido, na hora que eu tentasse mexer o meu bíceps, na hora que eu tentasse mexer o bíceps assim, fazer o meu bíceps ia contrair, ia ficar contraído um tempão. Muitas vezes eu quero fazer um movimento bem rápido. Se eu quiser fazer um movimento bem rápido, eu tenho que despolarizar esse processo, mas depois tirar rápido. Isso é feito pela seguinte mágica. Eu tenho várias outras proteínas aqui, que estão exatamente aqui também, que quebram a acetilcolina em grupo acetil e coalina. Ou seja, elas são processos na qual ela não deixa a acetilcolina ficar muito tempo no botão sináptico, porque ela processa esse processo e faz o metabolismo dela, né? Essa é uma enzima que efetivamente, que é a acetilcolinesterase, que efetivamente vai quebrar o grupo acetilcolina e não deixar ele atuar sobre o botão do pós-sináptico por muito tempo. Obviamente, se você tirar o poder da acetilcolina, tem drogas que fazem isso. A fisostigmina, por exemplo, é uma droga que inibe a ação dessa enzima. Olha, se você inibir a ação dessa enzima, você vai potenciar o tônus muscular, porque agora eu inicio e não consigo tirar, então ele fica contraído mais tempo. Num caso onde é que tinha pouco receptor por causa de uma doença, tipo miastenia gravis, a fisostigmina é uma forma de tratamento. Nós vamos discutir outras formas de tratamento depois. Mas, continuando, então, esses túbulos T, eles são cruciais nessa história de levar cálcio rapidamente para todos os lugares. E eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou só mostrar essa parte aqui do ATP e ADP. Quando ele quebra, ele faz o processo de movimentação, aí vem um novo ATP e gruta e ele libera esse ADP e fosfato no citossol. Uma coisa interessante de se notar, então lá foi o ATP, quando o ATP chega ele solta e vai, quando o ATP chega ele solta e vai. E eu acho que essa é uma coisa interessante de se notar, porque o fosfato livre tem uma propriedade interessante de diminuir a probabilidade da cabeça de actina grudar naquela ponte cruzada da actina com a miosina. E isso é fantástico, porque isso é um sistema de autocontrole, né? Se você der uma olhada, essa é uma forma que nós temos de autocontrolar o processo. Então, ou seja, se eu tenho muita atividade do músculo e tenho muito fosfato livre, eu diminuo a probabilidade da miosina conseguir grudar na ponte cruzada da actina. Eu queria falar rapidamente sobre esses túbulos T e a grande importância deles. Você consegue ver as bolinhas dos túbulos T aqui. Não sei se vocês... Eu não estou querendo tampar o meu túbulo T, não, mas você consegue ver as bolinhas dele aqui. Eles são, na verdade, invaginações, são entradas dessa membrana, né, que é do sarcolema, para dentro. Então você consegue ver o tubo entrando aqui e rodeando, quase que rodeando, ou circundando, ou ficando extremamente próximo dessas estruturas aqui, que são os retículos. Retículos sarcoplasmáticos. Sarcoplasmáticos. E esses retículos sarcoplasmáticos estão entupidos de cálcio. Então, o que acontece? Olha, se eu tivesse uma despolarização na superfície dessa membrana, que seria do sarcolema, o que garantiria que uns canais de cálcio voltagem dependente que estão lá dentro, enfiados lá dentro da célula, no meio do retículo sarcoplasmático, que esses canais de cálcio perceberiam essa mudança de potencial das membranas para abrir? Olha, muito complicado. Muito melhor seria se eu pudesse invaginar essa membrana do sarcolema para muito próximo de onde estão esses negócios, que aí onde estão os retículos sarcoplasmáticos, para quando essa despolarização acontecer, ele abre o canal de cálcio voltagem dependente no retículo sarcoplasmático. Tem uma outra pegadinha aqui que é bem interessante. O próprio cálcio que entra pelo túbulo T, como ele está tão pertinho do retículo sarcoplasmático, muitas vezes eu tenho canais iônicos, canais cálcio dependentes, canal de renudina é um desses casos, tem os canais de IP3, tem vários outros tipos de canais aqui, mas que são canais cálcio dependentes. Então, o próprio cálcio que entra gatilha a abertura de um outro canal, que é um canal cálcio dependente, que quando ele abre o canal de cálcio e é uma bomba de cálcio que sai de dentro do retículo
para o citosol. Como eu disse, no citosol tem quase nada de cálcio, 50 nanomol, mas está entupido de cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, quando eu abro esses canais do retículo, ele inunda o citossol de cálcio e inicia o processo contrátil. Eu espero que vocês entendam que é o seguinte, quer ver? Eu vou fazer um desenho aqui e nós vamos ver esse desenho em outros lugares, mas se eu estou numa situação que eu tenho quase nada de cálcio, então imagina que esse gráfico aqui seja concentração de cálcio dentro do citossol, tá? E essa concentração de cálcio dentro do citossol seja bem baixinha. E aí, de repente, eu tenho um disparo desse, o potencial de ação se propaga ao redor do retículo sarcoplasmático, e depois que ele do sarcolema, né, desculpa, ele se propaga ao redor do sarcolema, entra pelos túbulos T, gatilha esses processos, ou por despolarização de canais cálcio voltagem dependentes, ou por canais cálcio-cálcio dependentes, ele abre os canais no retículo e libera eles. A concentração de cálcio, eu espero que vocês vejam, vai subir rápido. Ela vai subir abrupta. E se ela continuasse alta, eu vou até botar se ela continuasse alta aqui, enquanto ela estivesse alta, ela mudaria a configuração terciária da troponina, da tropmiosina, grudaria na troponina, mudaria a configuração terciária da tropmiosina e faria o processo contrátil. Então esse músculo ia ficar contraindo o tempo todo. Alguém tem que tirar esse cálcio dali, alguém tem que remover o cálcio de onde ele está dentro do citossol. Quem faz isso são bombas de cálcio ATPase, né? Ou seja, eu tenho que tirar ele contra um gradiente, porque agora eu estou tirando ele de um lugar que tem pouco para enfiar num lugar que tem muito. Então ele está indo contra o gradiente químico. E esse processo é um processo que é o seguinte: é uma bomba de cálcio ATPase que vai pegar esse cálcio e jogar ela para dentro do retículo de volta. Mas para isso, o cálcio tem que grudar na bomba. E a probabilidade do cálcio grudar na bomba depende de quanto cálcio tem. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: quanto mais cálcio tem no citossol, maior é a probabilidade de cálcio grudar na bomba. Quando ele gruda na bomba, ele é empurrado para dentro. Então eu espero que esteja claro o seguinte: a taxa do fluxo de cálcio do citossol para dentro do retículo depende do quanto de cálcio que tem dentro da célula. Olha, nós podemos dar uma aula separada sobre isso, mas guarda essa frase que vai ser legal. Qualquer coisa onde a taxa de variação dela depende do tanto de coisa que tem, a gente chama isso de uma exponencial. A equação matemática que descreve algo que funciona desse jeito, ou seja, que a taxa de variação de coisa depende do tanto de coisa que tem, e muita coisa na natureza funciona assim, decaimento radioativo, etc. Mas aqui, particularmente, é muito verdade. A gente chama de uma exponencial. Logo, se você der uma olhada como é que esse negócio cai, ele cai assim, observa que ele cai exponencialmente. E ele cai exponencialmente, essa contração, porque é mais difícil tirar o cálcio H para fora do que do retículo para dentro do citossol. Porque do retículo para dentro é um processo passivo. Do citossol para o retículo sarcoplasmático é um processo ativo. Esse processo tem que literalmente empurrar, ou empurrando para fora da célula, mas esse processo é um processo ativo. Então, nessa hora, esse tipo de decaimento, ele é mais lento, ele tem uma constante mais lenta, né, de tempo. Deixa eu deixar isso ultra claro. Se eu iniciasse outro potencial de ação com outro gigantesco influxo de cálcio aqui, ele faria esse processo, ele teria outro desse. Mas o que aconteceria se eu iniciasse ele antes desse cara acabar? Vocês estão vendo que o que tinha de cálcio vai se acumular com a nova borrifada de cálcio que eu estou dando para dentro? Se a nova borrifada de cálcio vier, está todo mundo conseguindo ver que toda vez que eu der esse negócio, a concentração de cálcio vai se somar? Olha, entenda, se eu esperar tempo demais, não, aí ela não vai se somar, ela vai subir e descer, depois sobe e desce, vai ficar do mesmo tamanho. Mas se eu diminuo a frequência de disparos de potencial de ação, se eu aumento a frequência de disparos de potencial de ação, se eu diminuo o intervalo entre potenciais de ação, efetivamente o que eu estou fazendo é aumentando a concentração intracelular de cálcio, com isso eu aumento a força contrátil. E isso tem que ser muito óbvio, ou seja, eu posso aumentar a força contrátil aumentando a frequência de disparo do motoneurônio que está chegando nessa fibra ou recrutando mais fibras. Quanto mais fibras eu recrutar, obviamente, o músculo vai contrair mais. Se eu recrutar uma única miofibrila, uma única fibra muscular, o músculo nem vai mexer. Mas, então, são efeitos de duas coisas. Uma é, eu aumento a força de contração, aumentando o número total de fibras que eu estou recrutando e, simultaneamente, recrutando mais a mesma fibra, aumentando a frequência de disparo de potenciais de ação dela. Beleza, esse é um processo do retículo sarcoplasmático que eu acho importantíssimo.
vocês compreenderem. Aqui está só uma figura mostrando aquilo que eu falei das invaginações. Você vê que tem um aumento enorme de área. Aqui tem um aumento enorme de mitocôndrias. Então agora nós já estamos indo mais para um processo final da aula, né? Mas só para vocês poderem ver as invaginações, e nessas invaginações é onde estão os receptores pós-sinápticos. Uma coisa que é importante é só para vocês poderem ver que é a organização de vesículas sinápticas. Então aqui estão as invaginações, tá? Isso é uma fotomicroscopia eletrônica disso aqui. Você vê que tem uma quantidade enorme de vesículas prontas para sair. Inclusive, algumas vezes, algumas dessas vesículas saem sozinhas, sem ter nenhum disparo aqui. A gente chama isso de potencial de placa mínimo. Se você der uma olhada no potencial elétrico, se eu registrar, botar um eletrodo aqui, tá? Eletrodo na placa motora. A placa motora não tem canal de sódio voltagem dependente. O canal de sódio voltagem dependente está no sarcômero. Então, a condução na placa motora vai ser eletrotônica até ela chegar na parede do sarcômero. Mas se você botar um eletrodo ali, você vai ver que de vez em quando o potencial faz um puff, aí faz um puff, ele sobe e sempre do mesmo tamanho. Nós chamamos, às vezes dá 2 tamanhos desse, ele faz um negócio que é o dobro do tamanho do outro. E você vai ver que isso aqui chama conteúdo quantal, ou seja, às vezes, por assim, processo totalmente probabilístico, né? Uma dessas vesículas é liberada. Quando ela é liberada, dá um potencial desse. Muitas vezes sai 2. Aí soma 2. Aí dá 2 vezes esse. Tem um monte de formas de você estatisticamente analisar esses processos que pode acontecer 1 ou 2 ou 3 vezes. Essas são equações de Poisson, eu não vou entrar nesse mérito de questão, mas isso é importante só para vocês poderem saber que tem esses potenciais de placa mínimo que estão relacionados à liberação de um conteúdo quantal desse. E aqui eu estou só mostrando que isso não é tão improvável, porque olha a quantidade deles que já está na bala da agulha para poder ser liberado, né? Deixa eu limpar a bagunça que eu fiz aqui, mas aqui é só para vocês poderem ver que eu não tenho só uma dessas invaginações da placa motora. Muitas vezes eu tenho um processo desse que entra e faz vários pedaços de invaginação desse em vários pontos diferentes da placa motora. Não só isso, mas eu posso ter que um axônio pode formar esse conjunto de placas motoras em várias fibras musculares diferentes, criando unidades motoras maiores. Ou seja, um motoneurônio pode inervar só uma fibra. Mas eu posso ter um motoneurônio inervando várias fibras. Então, nessa hora, esse motoneurônio vai ter um poder contrátil muito maior do que o primeiro motoneurônio. Em contrapartida, aquele motoneurônio que inerva só uma fibra, ele tem uma fineza de movimento muito melhor, porque agora, vamos botar assim, cada neurônio controla só um tiquitinho do movimento do troço todo. Onde, no outro caso, um motoneurônio, recruta uma quantidade enorme de fibra numa única tacada. Então, o músculo não tem outra alternativa a não ser dar um grande movimento. Então, é só para dizer que eu tenho numa fibra que chega, ou seja, num axônio que chega numa miofibrila, ele espalha na placa motora e faz várias dessas invaginações, mostrando que ele tem um poder modulatório enorme sobre a placa motora. Ou seja, o motoneurônio tem um poder modulatório enorme sobre a placa motora. Como eu disse, a transmissão colinética, eu já falei sobre ela, só vou deixar esse slide só para vocês poderem ver aqui como é que são os processos. Nós podemos entrar nesse detalhe depois, senão eu vou estender demais essa aula. Nós já falamos sobre as unidades motoras, então aqui basicamente o que eu queria deixar claro é que eu posso ter um neurônio, um motoneurônio, inervando uma única fibra muscular, ou no máximo 2, e ele pode fazer várias microprojeções nessa fibra, né? Vou botar em vermelho o que seria a fibra muscular. Ou eu poderia ter um motoneurônio inervando assim, uma quantidade inúmera. Obviamente aqui vai ter um monte de processo na placa motora, né? Mas ele pode inervar essa fibra, ele pode inervar essa fibra, isso aqui pode inervar essa fibra, isso aqui pode inervar essa. E é só para deixar claro que todas essas fibras, em algum lugar, vão estar presas no tendão aqui em cima e no tendão aqui embaixo. Então, esse motoneurônio tem um poder de contração desse músculo muito maior do que esse que inerva menos. Então, essa aqui é uma unidade motora grande e essa aqui é uma unidade motora pequena, né? Que ela é 1 para 1. Obviamente, a que mexe com meus dedos deve ser unidades motoras pequenas. A que mexe com as minhas costas mexendo deve ser unidades grandes. Depois vocês dão uma olhada nisso aqui, porque isso aqui tá falando exatamente isso. Eu vou deixar ele adaptado aqui, para vocês darem uma olhada nisso depois. Tá legal. Aqui é só uma fotomicroscopia linda sobre exatamente isso que nós estamos falando. Vou deixar para vocês verem depois também.
Aqui está também mostrando quase que a mesma coisa, onde é que eu tenho uma unidade motora 1 e uma unidade motora 2. Você observa que a soma das duas faz esse processo. Mas e aqui está mostrando que quanto mais unidades são recrutadas, maior é a força em newtons. Newtons, força, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, mas eu consigo puxar, fazer força frente a alguma coisa que eu estou segurando, pesando ou movimento, quanto mais fibras eu recrutar. E eu queria deixar claro que muitas dessas atividades são intermediadas por interneurônios, tá legal? E aqui eu estou mostrando uma coisa que tem uma unidade motora muito grande, uma unidade motora menor, e obviamente essa aqui teria poderes de contração menores e maiores. Mas muitas vezes eu tenho interneurônios que meio que projetam para as duas, formando esse processo. E isso aqui é só para mostrar para vocês que se eu tenho uma unidade motora, esse aqui é o gráfico da... Então, entendo, obviamente ela tem uma percentagem de força total menor, né? Esse aqui está normalizado pela percentagem máxima daquela fibra. Mas você observa que à medida que eu for aumentando o número de unidades motoras, o tempo de contração fica muito mais específico, ou seja, eu faço uma contração e paro mais rapidinho, porque eu tenho atividade conjugada de várias delas, isso inclusive correlacionado não só com a força, mas correlacionado com a frequência de disparos, né, desse motoneurônio. Isso aqui é uma coisa que eu não posso deixar de falar antes de fechar a aula, e eu já queria ter fechado a aula em 50 minutos, mas eu vou ter que esticar um pouquinho. Mas é a ideia de você ter tipos de fibras diferentes. Então aqui eu tenho fibras de abalo lento e fibras de abalo rápido. E essencialmente, uma delas, a fibra de abalo lento, ela tem um alto suprimento sanguíneo. A fibra de abalo rápido ela é um mais baixo suprimento sanguíneo, mas ela é rápida porque ela não precisa de um processo de respiração celular para poder fazer a contração. Ela tem um processo muito mais anabólico para poder fazer isso, né? Então, assim... o suprimento sanguíneo dela é um pouco mais pobre, em compensação ela não é tão vermelhinha, ela é um pouco mais branca, então se você dá uma olhada ela acaba ficando com uma característica mais branca, obviamente tendo a ver com o grupo M da hemoglobina lá, enquanto que a outra fica bem vermelha porque ela tem um suprimento maior, ela é mais vermelha. Dá para raciocinar sobre isso. Esse pedaço aqui que eu estou falando é só para mostrar que tem fibras intermediárias, que não são nem de abalo rápido e nem lento. E abalo rápido, então, elas são fibras que, quando recrutadas, fazem um twitch muito rápido, enquanto que a outra demora mais a fazer o twitch. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, mas aqui está aquilo que eu falei do encavalar. Não sei se vocês lembram daquele negócio, mas quando eu faço potenciais de ação muito rápidos, observe que a frequência que eu estou utilizando para estimular aqui é 46. Aí ele sobe até essa altura. A frequência que eu estou usando, 56, ele sobe até essa. A 60 sobe até essa. Então, quanto maior a frequência de estimulação, mais ele sobe. Chega num determinado ponto, gente, que você não consegue nem ver ele oscilando. Aqui você está vendo ele oscilar. Aqui você nem vê ele oscilar. Quando você nem vê ele oscilar, a gente chama isso de tetania perfeita. Isso aqui é uma tetania perfeita. Essa aqui é uma tetania imperfeita. Ele não está conseguindo voltar para o ponto de relaxamento inicial dele. Então, ou seja, ele não está indo e voltando. Ele não está fazendo isto, né? Ele não está fazendo isso. E aqui você tem uma fibra de abalo rápido e aqui uma fibra de abalo lenta. Eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem raciocinar, e a gente vai cobrar isso nos exercícios, sobre esses dois gráficos aqui. Vê se vocês conseguem interpretar esses dois gráficos. Isso aqui, eu vou só mostrar essa aula prática para vocês, só para vocês poderem ver como é que esse processo funciona na contração. Isso aqui é o músculo contraindo e eu medindo a força contrátil dele. Então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, várias vezes. E aqui é quando ele entra numa tetania perfeita. Agora, chega uma certa hora que ele não consegue segurar. Se você dá uma olhada, mesmo mantida a frequência de disparo, ele começa a não conseguir manter a mesma força de contração. Por quê? Olha, por vários motivos. Nesse caso aqui em particular, não tem muito a ver com neurotransmissão, porque eu estou estimulando eletricamente diretamente o músculo. Então tem a ver com a fibra direto. Mas nesse caso, o ATP já está começando a se esgotar. Não tendo ATP, eu não tenho movimento contrátil. Então nessa hora ele começa a entrar em fadiga. Isso que vocês estão olhando aqui é a fadiga muscular acontecendo. Em outras palavras, aqui é quando eu desliguei o estimulador, tá? Mas em outras palavras, com a mesma frequência de estimulação, eu tenho uma força de contração menor. Toda vez que com a mesma frequência de estimulação eu tenho uma força de contração menor,
nós chamamos isso de fadiga, perfeito? E aqui é só para eu pegar o inicinho do filme, que eu comecei a tocar ele do meio, né? Mas se você der uma olhada aqui, aqui está a força de contração, você consegue ver o músculo contraindo, vocês estão vendo? Agora eu já não estou nem vendo ele contraindo, mas ele está contraindo tão rapidinho que ele já não, eu não vejo ele relaxar. Então, mas observe que aqui está a força contrátil dele. E quando eu vou aumentando a frequência, observe que, eu vou até parar aqui, mas observe que essa largura é bem maior do que essa largura, ou seja, a frequência aqui era menor, a frequência aqui é maior. E é a frequência maior aqui que está fazendo ele subir. E aí agora ele vai entrar naquele ponto de tetania. Então aqui é uma tetania imperfeita, aqui é uma tetania perfeita, e agora ele vai entrar num ponto de fadiga. Aí quando ele entra no ponto de fadiga, com a mesma frequência de estimulação, ou seja, eu não mudei a frequência de estimulação. Aqui é F1, vamos supor, aqui é uma frequência de, vamos chutar aqui, uns 60 Hz, e aqui continua 60 Hz. Eu ainda estou estimulando ele na mesma frequência. Só que a força de contração caiu. Ela caiu porque o músculo está entrando em fadiga. Só para colocar que eu tenho vários tipos de motoneurônios. Eu tenho motoneurônios que grudam em fibras musculares alfa, que são a grande número, maior parte das fibras. E eu tenho motoneurônios que grudam em fibras intrafusais. Olha, quando eu falar sobre os proprioceptores, eu vou explicar essas fibras intrafusais. Mas é muito interessante você ver que, guarda essa informação, mas é por meio desses motoneurônios gama que eu consigo regular o ponto de operação na qual um fuso funciona. Ou seja, o fuso ele é um sensor de estiramento, ou seja, ele é um sensor que fala o tamanho do neurônio, da fibra. Então, se a fibra está desse tamanho, se eu estico, o fuso dispara. Se eu relaxo, o fuso para de disparar. Se ele está no tamanho que eu quero, ele está em 50% de disparo. Se eu puxo ele aumenta a frequência de disparo. Se eu relaxo ele diminui a frequência de disparo. Mas como é que eu regulo o fuso em tamanhos diferentes? Vamos supor que eu quero regular nesse tamanho. Aí, então eu botei ele para disparar em 50% aqui. Então, se ele esticar um pouquinho, ele dispara mais. Se ele relaxar, ele dispara menos. Mas vamos supor que eu quero regular ele nesse tamanho. Olha, é através desse motoneurônio gama que eu relaxo as fibras intrafusais e reajusto o fuso para disparar 50% nesse tamanho. Se eu contrair o motoneurônio gama, eu faço com que 50% do disparo dele esteja num fuso que está com estiramento desse tamanho. Então eu posso regular o ponto de operação do fuso fazendo isso. E aqui você vai ver que eu tenho até diferenças entre o tipo de motoneurônio que estão relacionados com alfa e motoneurônios de abalo rápido e abalo lento. Gente, eu não vou ter muito mais tempo, eu não quero mais estender isso, mas eu queria muito falar que tem doenças que podem afetar essa contração muscular aqui é só para mostrar que é muito importante que estão localizados em regiões muito específicas os motoneurônios que estão controlando áreas específicas. Então, esse aqui é do músculo do gastrocnêmico e do sóleus, estão regulados por isso. Então, desculpa, eu estou falando rápido, mas é porque o meu tempo já acabou mesmo. Mas é que essa região aqui da medula controla uma musculatura muito específica. Essa região da medula controla outra musculatura muito específica. E esse negócio não mistura muito não. Ou seja, existe uma organização do homúnculo muito específica na medula espinhal. Então, motoneurônios não projetam para a musculatura flexora e extensora simultaneamente. Mas eles são acionados por vários interneurônios que estão aqui. Inclusive, só para dar um exemplo disso, isso para conjugar processos, como se eu tivesse, sei lá, marchando, né? Eu estou marchando, toda vez que eu contraio o bíceps, eu tenho que relaxar o tríceps. Toda vez que eu faço isso com essa mão, a outra mão vai para o lado de trás. Então eu faço isto. E esse é o movimento de marcha. Então o bíceps dessa mão contrai, o tríceps dessa braço contrai. E depois eu inverto. O bíceps dessa aqui relaxa e o bíceps dessa aqui contrai. Então agora eu inverto. Esse aqui agora tem toda uma organização cruzada que faz com que esse movimento aconteça. E isso existem programas motores locais na medula que fazem isso. Ou seja, tem programas motores locais nessa região da medula que fazem isso. Perfeito. E por fim, eu queria só deixar claro que doenças que possam comprometer essa placa motora podem gerar casos de fraqueza muscular enorme, principalmente no rosto. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um caso de pitose que está bem sutil aqui. No menino ele está com o olho fechado, mas não está dando para ver direito. Mas é quando uma pálpebra cai mais do que a outra, né? Quando a pálpebra aqui cai
isso é sinal de que está tendo muita fraqueza muscular. E isso acontece muitas vezes por causa da destruição, vocês estão vendo aqui, ó, onde a placa motora encaixa num neurônio normal, e aqui uma placa motora com os receptores nicotínicos totalmente desorganizados na placa motora e muito esparsos. Isso significa que a capacidade de contração aqui fica altamente prejudicada. Aqui é onde você usaria, por exemplo, fisiostigmina para tentar resolver o problema. Mil perdões essa aula ter esticado 1 hora, mas eu queria deixar vocês sabendo um pouco mais sobre contração muscular. Muito obrigado.